Olá, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez na nossa live. Hoje é dia de responder perguntinhas das pessoas que são membros aqui ou do nosso grupo do Facebook do IBIS ou também do grupo Geração de Excelência, que é o nosso grupo fechado. Hoje eu selecionei a perguntinha da Mariane Maia. Ela quer saber o que é o protocolo de comunicação efetiva para a segurança do paciente. Um tema que eu tenho certeza que interessa praticamente todo mundo, porque eu diria para vocês que entre as metas de segurança do Ministério da Saúde é a que gera mais dúvida, é a que as pessoas têm mais dificuldade efetivamente de implementar. Então, dando as boas-vindas aqui para a Andréia, para a Aline, para a Clara, Aurilúcia e mais, são quase 20 pessoas já no primeiro minutinho. Valda, Ana Cláudia, boa noite. Vocês vão falando de onde vocês estão teclando ou ouvindo. A Tatiana aí, que é a nossa avaliadora, Wanda, sejam todos bem-vindos. E hoje eu vou responder então a pergunta da Mariane Maia, que deixou a perguntinha aqui no nosso Facebook do IBIS, perguntando sobre o protocolo de comunicação efetiva do Ministério da Saúde, tá? Que é a meta 2, meta da Organização Mundial de Saúde. Então eu vou falar um pouquinho também baseado no que a ONA preconizou sobre o que é a política de comunicação no novo manual. Espero que vocês já tenham adquirido o novo manual da ONA. Está aqui, já recebi diretamente aí do Brasil. Então vamos lá. Então, para a ONA, a política de comunicação é o compromisso por escrito. Então, assim, lembrar que todas as políticas têm que estar descritas, formalizadas para que as pessoas possam, então, segui-las, tá? Dando as boas-vindas aí para Kátia, Milena, Kerlen. Então, essa política escrita define um conjunto sistematizado de princípios, valores, posturas, estratégias e diretrizes que objetivam orientar o relacionamento da organização com seus públicos de interesse. Quem são esses públicos de interesse? Todos aqueles com os quais ela precisa se comunicar. Então, pacientes, os membros internos da própria organização, a mídia, o governo, Secretaria de Saúde, fornecedores, enfim, todos aqueles que a gente chama de stakeholders, né? Então, as partes interessadas são alvo dessa política de comunicação. Então, a gente tem que pensar em todos eles na hora de estruturar essa política. O que mais que a ONA define quanto a essa política? Então, ela fala que minimamente a política tem que estabelecer a definição de quem são os clientes e as partes interessadas da organização, que são esses exemplos que eu acabei de dar, então fornecedores, mídia, mercado, operadoras de saúde, cliente, acompanhante, paciente, enfim, todos aqueles que se beneficiam ou interessam-se pela organização de alguma forma. Padronização das diretrizes, posturas, valores e princípios, buscando a coerência e eficácia do processo de relacionamento com esses públicos. Então, relacionamento no sentido de comunicação. Como é que a gente vai se comunicar de maneira segura com esses públicos? Vamos lembrar, eu já falei isso aqui em várias lives e continuo reforçando, né? A comunicação, mundialmente, é identificada como causa de cerca de 70% dos eventos adversos. 70% dos eventos adversos. Então, muitas vezes o paciente cai, né, que é um evento adverso, porque ele não foi orientado quanto aos itens relacionados à prevenção de queda. Muitas vezes existe um erro de comunicação porque existe uma falha na prescrição que está registrada. Então, a comunicação, em geral, ela é a grande vilã da nossa organização de saúde e também outros tipos de organização, tá? Então, a importância da gente sistematizar e formalizar e treinar as pessoas para implementar essa política de comunicação é muito, muito grande. E eu agradeço, então, a Mariane por ter pedido esse tema para a gente falar aqui na nossa quinta-feira, tá? Então, a ONA fala que, além da definição das partes interessadas, as diretrizes e valores, também tem que ter os canais de comunicação específicos para os colaboradores, pacientes e acompanhantes, sociedade, mídia e comunicação entre processos assistenciais e de apoio. Então, são esses os interessados todos que a gente tem que pensar na hora de estipular as diretrizes de comunicação. Plano para comunicação em momentos de crise. Então, supondo que ocorreu um evento adverso, sério. Houve o rapto de um bebê nesse hospital. Vamos pensar que, né, a coisa mais séria possível aí. Então, o bebê sumiu, ninguém sabe do bebê, a mídia já está ciente do caso. Como é que é a comunicação desse hospital, dessa instituição, num momento grave de crise como esse? Existe um porta-voz? Existe alguma sistemática
para que apenas a direção se porte frente a essas mídias, será que o enfermeiro do berçário não vai ser pego de supetão e de repente responder para a mídia alguma coisa que ele não deveria responder? Então, pensando nesses momentos de crise, que isso também tem que estar sistematizado, tá? E também, nessa política, a gente tem que ter a divulgação dos serviços oferecidos. Então, basicamente, resumindo, a gente tem que pensar em quem são os interessados dessa política e, a partir daí, estabelecer as práticas de comunicação. Vou dar aqui alguns exemplos de práticas de comunicação que a gente pode pensar frente a cada um desses interessados, tá bom? A Andréa Peixoto tá falando, Tatiane, olha só, sobre o que falamos hoje no Utrim. É isso aí, que bom que tá no tema, tá na pauta aí das discussões de segurança do paciente das organizações. A Kerlen fala, realmente tem experiência própria que a comunicação é tudo para a prevenção de todos os riscos. É bem grave e a gente não tem dado tanta ênfase para a comunicação quanto a gente deveria, né, Kerlen? Então vamos lá, eu vou dar aqui alguns exemplos bem rápidos de quais as práticas que a gente pode pensar para cada um desses públicos que eu citei. Então, quando a gente fala de comunicação entre profissionais, então a gente está falando da passagem de turno de enfermagem, a gente está falando do round multidisciplinar entre médicos e equipe multiprofissional, a gente está falando da comunicação técnico-farmacêutico, enfim. Todas essas comunicações entre os diferentes profissionais, existem práticas que a gente pode implementar, como o SBAR, né, que é uma prática sistematizada de coletar histórico do paciente, tudo aquilo que você precisa realizar. O foco aqui não é contar sobre a ferramenta, a gente pode até falar disso num outro momento, mas o SBAR é uma ferramenta de passagem de informação de uma maneira sistematizada, ok? Temos aí, por exemplo, a prática do readback. Readback significa em inglês ler de volta. Então, na iminência de eu precisar passar, por exemplo, uma prescrição verbal, o médico já que saiu do hospital, mas ele precisa responder para a enfermeira o que ela precisa fazer com esse paciente. Na maioria das instituições é proibido prescrição verbal, mas vão haver algumas circunstâncias que, infelizmente, isso vai ter que acontecer. E vai acontecer, não adianta a gente tampar o sol com a peneira. E nesses casos, então, o readback é uma ferramenta bastante interessante, tá? Fica aí de tema pra gente discutir mais pra frente aqui. O foco hoje é só citar essas ferramentas. Práticas de registro seguro em prontuário, né? A fonte maior de comunicação entre profissionais é o prontuário do paciente. Então, a gente tem que estabelecer ali, por exemplo, a questão do siglário, quais são as siglas padronizadas que vão poder ser utilizadas nessa organização ou não, as questões de lógica e organização das informações desse prontuário, enfim, tem um monte de coisa que a gente pode falar relacionada a registro seguro. Então, falamos da comunicação entre profissionais. Falando agora da comunicação entre nós, profissionais, organização e o paciente, cliente ou acompanhante familiar. Então aí vão existir as várias práticas de comunicação, não só a comunicação formal, né, guias, orientações, orientação de admissão, orientação de alta, orientação relacionada a uso de uma medicação em casa, orientação relacionada a preparo da dieta interal, enfim, são várias as orientações que muitas vezes a gente vai ter que formalizar e sistematizar, mas também o como realizar essa comunicação verbal com esse paciente, entendendo as questões aí de literacia, né? Então, a gente entrar na linguagem desse paciente, não falar de forma científica demais, entender os contextos. Se eu tô falando, por exemplo, com uma população indígena, que é muito comum, por exemplo, no Pará, no Amazonas, né, que a gente tem hospitais aí que atendem essa população, então a gente tem que ter essas articulações. Ou se eu trabalho com turismo médico e atendo populações da Colômbia, do México, Estados Unidos, enfim, como que eu vou ter, então, um portfólio de tradutores para atender essa população, tá? Isso também entra na questão da comunicação com o paciente. Comunicação entre processos. Então, aqui eu tenho que pensar no sistema informatizado, pedidos, né, de um cliente fornecedor interno. Então, como é que o centro cirúrgico pede um material de urgência lá para o almoxarifado de forma segura, tá? Isso tem que ser seguro. Como é que é o controle de medicações e materiais nos carros de emergência? Tudo isso a gente está falando de comunicação, tá? Então, esses pontos críticos de comunicação que tem a ver com segurança do paciente podem estar formalizados nessa política também.
E por último, a comunicação com o meio externo, né? Então, como eu falei, a questão das crises, eu também tenho que pensar como que vai ser a minha comunicação com o meu público geral. Então, como é que tá a comunicação no meu website? Né? Que tipo de informações eu estou prestando para esse público, para essa sociedade, para essa comunidade? Será que eu já estou numa maturidade ideal até para lançar mão de divulgar os meus indicadores de resultados? Né? Então, como é que está a questão da minha sepse, a mortalidade, os indicadores de resultados das minhas UTIs, enfim, tá? Então, vários e vários hospitais hoje já divulgam seus indicadores, não são muitos, mas alguns já divulgam publicamente, e isso serve de fonte de dados para que tanto o público entenda essa transparência e consiga decidir se isso, né, é bom ou não, e também para as operadoras que se sentem mais seguras de ter ali a informação divulgada de maneira séria, sincera e transparente, tá? Bom, falei demais, falei sem parar aqui só de comunicação. O foco hoje é falar rapidamente disso. A gente viu que existem um monte de ferramentas que a gente pode discutir num outro momento, né? Essas ferramentas todas que eu citei, essas práticas todas que eu citei, mas eu deixo aqui então essas orientações de política de comunicação institucional e práticas relacionadas à meta 2, que é a meta relacionada à efetividade da comunicação, principalmente na assistência, que é base aí dos protocolos de segurança do paciente do Ministério da Saúde, que são originados também da Organização Mundial de Saúde primariamente, tá bom? Então, gente, basicamente é isso. Não esqueçam de deixar aqui registrado quais são as perguntinhas que vocês querem que eu responda nas próximas lives. Lembrando que a gente tem lives aí relacionadas a perguntas que ocorrem toda quinta-feira, ou que podem também ser entrevistas. A gente tem live de discussões relacionadas a temas específicos. Enfim, a gente tem aí os vários escopos que vocês podem acompanhar aqui ao longo dos nossos dias, né? Então, segunda-feira, quarta-feira e quinta-feira são os dias que a gente tem as lives e a gente se encontra aqui, então, na semana que vem, discutindo mais e mais assuntos que vocês vão deixar aqui pra gente escolher, tá bom? Então, obrigada aí pela participação de todo mundo e um grande abraço. E não esqueçam de divulgar, compartilhar esse vídeo sobre comunicação efetiva, comunicação segura na assistência. Lembrando que 70% dos eventos adversos hoje são causados ainda mundialmente por erros e falhas relacionados à comunicação. Tá bom? Um abraço. Tchau, tchau.